Depois nos falará Dario Filartiga. Ele é ministro e assessor político ao presidente do Paraguai. E, por fim, o assessor legal Guilherme Mendonça, o assessor legal ao Ministério da Defesa, do Ministério de Defesa do Paraguai. E, no fim do dia, se nós tivermos tempo, ele pode responder algumas perguntas. Vice-ministro. Bom dia, gostaria de agradecer a todos os participantes e gostaria de elaborar sobre o que está acontecendo no Peru e gostaria de fortalecer o que se vincula ao desenvolvimento social que se realiza em nosso país. Para isso, vamos a começar explicando essa evolução histórica da liberdade religiosa do Peru, os antecedentes constitucionais de 1812 até 15, na qual, nos textos constitucionais, estabelecia que a religião católica era oficial e professava a religião católica apostólica romana. E o Estado a protegia e que não permitia que, e esse era um dos assuntos principais, até 1915 não existia o exercício público de qualquer outra religião. A partir de 1915, com a Constituição dessa época, na qual permite a última frase, na qual se impedia o exercício público de qualquer outra religião. E isso evolucionou mais em 1933, onde se estabelece de maneira positiva que se respeita os sentimentos de maioria nacional, mas a maior das outras religiões, eles exercem o respeito. Ou seja, em 1915, se elimina a proibição de exercer qualquer outro culto. Em 1933, reconhece-se a liberdade de culto em maneira pública. Contudo, em 1979, a Constituição de 1979, que tem um desenvolvimento maior a respeito dessa liberdade religiosa. Em primeiro lugar, se estabelece que todas as pessoas, todos os cidadãos, são iguais perante a lei, sem discriminação nenhuma entre elas por motivos de religião. Também se reconhece a liberdade de consciência e religião de forma pública ou privada. Não existe perseguição por ideias, crença ou religião. E assim mesmo se reconhecem o exercício da religião de forma individual ou pública, ou coletiva, que eu quero dizer. Estabelece também no seu artigo 86 que o Estado reconhece a Igreja Católica como um elemento importante na formação histórica, cultural do país e, basicamente, porque a maioria dos países latino-americanos existe uma influência do reino espanhol e foram aqueles que iniciaram a formação cultural em todo o país. Esse mesmo conceito se duplica na versão regente de 83. A relação jurídica atual, ou digamos, tudo aquilo que eu menciono, não somente nasce pela própria vontade dos peruanos, mas vem também como um reconhecimento aos tratados internacionais nas quais o Peru faz parte, onde existe reconhece uma divisão entre o Estado e a religião com vínculos, relacionamento de
de amizade entre eles. Isso começa com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no qual o Peru foi executado em 59, onde ele se estabelece esse direito ou liberdade religiosa, inclui também o direito de mudar de religião, crença, assim como também de manifestar-se pública ou privadamente, ou exercê-la. Depois, nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, na qual o Uruguai fez parte em 78, prévia à instituição de 79, onde se considera a liberdade de pensamento e religião. E isso inclui a eleger ou escolher a religião que ele considera e trocar em determinado momento, se você o desejar. Se estabelece também pelos estados neste pacto, respeita a liberdade dos pais para que os filhos tenham a educação religiosa e moral de acordo com as suas próprias convicções. Também existe uma resolução que manda, devido a essa informação da ONU, que fortalecem esse tipo que é a liberdade religiosa, exemplificando que é a liberdade religiosa. Assim, no Peru, como nos outros países, existe uma patronagem que foi feita em 1980, 81, e no Peru se assina em 81 uma concordata com a Igreja Católica, onde se estabelece um relacionamento específico entre a República do Peru e a Santa Sé. Esse convênio, até a data, ela é evidente. No contexto internacional, quanto ao marco normativo nacional, nós temos a Constituição de 93, que eu expliquei no começo, onde se reconhece a liberdade de religião, dos direitos para não ser discriminado, perseguido pela sua crença, sempre que não se ofenda a moral e a ordem pública. Existem também algumas outras normas que procuram dar alguns benefícios às entidades religiosas, como o Decreto Legislativo 774, que estabelece o imposto ao aluguel ou à renda, a Lei 776, a Lei da Tributação e também da alfândega. A lei do imposto de renda estabelece que essas entidades religiosas vão estar exoneradas de pagar imposto desde que sejam os fins específicos. O que acontece com a lei do imposto dos prédios? O imposto do prédio que paga a transferência dos imóveis e o imposto vincular que é correlacionado com o veículo. No caso dos prédios, estão exonerados ou estão todas as entidades religiosas, templos, monastérios e museus. No caso do imposto de cabala, que as entidades religiosas que adquirem um imóvel destinado a esses fins estão também exoneradas. O mesmo no caso dos carros que estão em propriedade da entidade religiosa. No caso da alfândega, está em direitos arancelários de acordo com as doações que são efetuadas pelas entidades religiosas para os seus próprios fins. O mesmo com a lei da facilitação do exterior, se faz um procedimento mais fácil para que possam importar alguma determinada entidade religiosa para o cumprimento dos seus fins. E é assim como no ano 2010, nós vimos em toda essa evolução histórica no Peru, ele se promove a Lei 29.360, a liberdade religiosa, onde se estabelece um pouco de desenvolvimento que estabelece a Constituição, que o Estado garante a liberdade de religião amparada pela Constituição e pelos tratados internacionais ratificados pelo Estado peruano. Ratifica que o exercício público-privado dá direito livre
e tem como único limite a proteção do direito dos demais ao exercício das liberdades públicas e os direitos fundamentais. Se vê no Peru, e já se vinha permitindo ou reconhecendo o direito constitucional dos direitos religiosos e de todas as pessoas em geral para ter a liberdade de escolher a sua religião ou de professar. Em 1910, se emite esta lei para reforçar o que já havia sido discutido no nível do fato e o que estabelecia a Constituição e os tratados. Também estabelece o que já mencionava, a igualdade do trato entre todas as entidades religiosas, que se proíbe toda ação ou omissão que discrimina uma pessoa por sua crença religiosa. Aí está a definição de entidade religiosa, o que para o Estado peruano se entende como entidade religiosa, e as igrejas ou comunidades religiosas, pessoas que professam, praticam e ensinam essa fé, conta com credo, culto moral, estudo moral. E agora, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tem um papel fundamental neste fortalecimento e a coordenação e colaboração das entidades religiosas. Nós temos, dentro do Ministério da Justiça e Direitos Humanos e os ministérios, dentro do Ministério da Justiça existe uma direção geral que se chama de Justiça e Cultos. Essa direção geral tem duas direções por baixo. Uma delas, a direção de assuntos da Igreja Católica, por causa da concordata, que já está assinada, e os outros de crenças interconfessionais. O que faz isso é ajudar a fortalecer da Igreja, da liberdade religiosa, e estabelece um relacionamento de colaboração um pouco mais sólida no dia a dia das entidades religiosas frente ao Estado. Por exemplo, está a direção dos assuntos interconfessionais, intervém no procedimento migratório. No início, quando eu mostrava um dos benefícios dos direitos que tinham as entidades religiosas, não comentei sobre a imigração, que é um problema para aqueles que vêm de fora do país, que têm com vista de turista aos missionários, etc. E o que faz o Ministério através dessa direção é ajudá-los para que eles possam receber uma imigração diferente e ter uma estadia mais longa, e exigem essas entidades que legalizem dentro do Ministério da Justiça as pessoas adultas. Nos últimos 4 anos, 27 mil legalizações em colaboração com essas entidades religiosas e, além disso, dão orientação sobre o marco de normas que existe no país a todas as entidades religiosas que vão ao país. Existem, e se comentou sobre a entidade religiosa que nasceu em 2013 e 2004, que existiam aproximadamente mais ou menos 158 confissões inscritas, confissões religiosas, 143 entidades, 14 federação de confissão, uma. Basicamente, esse registro estava dividido em 2 seções principais, onde estão as confissões religiosas apropriadamente, e uma especial onde está as entidades missionárias. Vamos poder ver aqui como está dividida essas entidades escritas. São evangélicas, na maioria, que não tem uma estrutura hierárquica definida, mas cada igreja tem a sua próprio regulamento e autonomia, a diferença dos judeus, dos budistas, etc. Agora, qual é o papel ou por que são importantes para nós
as confissões religiosas no país. E por que é importante também continuar fortalecendo o tema da liberdade religiosa? Primeiro, é que a religião é mais fácil governar um país que tenha uma determinada condição, determinada de conduta, padrões de conduta, e isso é permitido que cada pessoa possa desenvolver-se de uma melhor maneira. Aqui não faça isso. E, segundo lugar, esse princípio comum entre todas as confissões religiosas de apoio ao próximo e buscar sempre o bem-estar comum da comunidade. Para esse propósito, o Estado vem estabelecendo benefícios, como comentei previamente, para fortalecer essas capacidades das entidades religiosas e ampliar essa capacidade de serviço social necessária no país. Exemplos disso, nós temos a missão suíça no Peru, que está em Pucallpa, uma das províncias ubicadas na selva, na Amazônia do Peru. Tem 48, 50 anos no Peru, nessa área, alfabetizando na selva do Peru. É um país pluricultural, tem mais de 100 microculturas, idiomas, e essas entidades religiosas missionárias, eles vão a essas zonas dar ajuda àqueles que moram lá. E, nesse caso, esta missão, o que ela faz é ajudá-los a melhorar as suas capacidades técnicas em determinadas atividades e ofícios e trabalho naquilo que podem se desenvolver na zona. E está também a missão SAM, que é uma comunidade cristã, onde eles têm dão transporte para ajudar as pessoas. Como parte da Amazônia, existem partes onde não tem transporte. E esse tipo de missão tem algumas associações que eles preenchem todos os requisitos e colaboram para o transporte. Tem institutos bíblicos e centros de alfabetização e etc. Também a Asparsud, que é da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, dando doações em campanha de saúde e de saúde em geral. E então, no Peru, o tema da liberdade religiosa tem sido uma evolução progressiva ao longo do tempo, e cumprimos mais de 100 anos. No Peru, terminou a proibição de professar abertamente diferente à católica. Me parece que em novembro, onde sai essa lei, e esse fortalecimento que veio, essa evolução que aconteceu e o fortalecimento que foi dado hoje, permitem que as entidades religiosas possam colaborar com o Estado e o Estado colaborar com elas com a finalidade de gerar uma inclusividade maior nas sociedades, que é uma das políticas do governo da gestão atual. E isto, evidentemente, permite que a comunidade ou a população em geral possa desenvolver-se. Eu acho que já estou passando o tempo, então, basicamente, essas são as duas ideias centrais que eu gostaria de deixar, que no Peru todas as normas estão favorecendo, estamos em constante revisão e evolução para poder melhorá-la. Como eu expliquei, evoluindo e progressivamente, não regressivamente. E esta é a linha que estamos atingindo de maneira correta para que as entidades religiosas possam cumprir a sua finalidade religiosa e também social. Muito obrigada.
Bom dia. Agradeço muito aos organizadores deste simpósio tão interessante que nos dá a oportunidade de, de participar com autoridades de todo o mundo. Eu agradeço, como dissem aqui, como se disse aqui, lá, a Universidade de BYU, de Utah, por nos deixar aqui em sua casa. Como vocês sabem, sou do Paraguai. O Paraguai é um país que está no coração da América. E gosto de dizer que é um país, o Paraguai é muito pequeno, mas é comparado a seus vizinhos tão grandes, Argentina e Brasil. Mas, como diz o nosso presidente, o Paraguai é maior que a Alemanha. E a Alemanha tem 84 milhões de habitantes e nosso país somos 7 milhões. Assim que nós temos muito para desenvolver no Paraguai. A conquista. Eu quero focalizar-me na parte histórica. A parte da conquista se produziu na América depois do amparo de Deus, sob o amparo de Deus e dos conquistadores espanhóis. Houve um convênio entre a coroa espanhola e a Santa Sé, e os sacerdotes católicos integravam as missões, e se diz que, até poeticamente, que a conquista se deu com a cruz e a espada. E desse tempo vem a influência do cristianismo na formação de nossa nacionalidade. No Paraguai foi dada uma experiência transcendente, que foram as missões jesuíticas. As missões jesuítas foram restauradas em território atual do Paraguai, uma parte da Argentina e outra parte do Uruguai. E nessas missões jesuítas, os sacerdotes jesuítas convocaram e doutrinaram na religião católica as pessoas originais em grande número, a tal ponto que, com permisso espanhol, se instalaram muita incidência na educação e formação até técnica dos indígenas. Isso foi por muito tempo, até que isso constituiu um ponto político importante, e por dificuldades de relacionamento da Santa Sé e a coroa da Espanha, as missões jesuítas foram retiradas da América, mas deixaram uma sequela muito importante na formação cultural da sociedade paraguaia. Até hoje nós temos as ruínas jesuíticas, que são um verdadeiro monumento e patrimônio cultural do nosso país. Paraguai é um país homogêneo. Eu escutei ao ministro peruano falar do Peru, que é uma nação pluricultural. Para mim, é um país homogêneo, porque em nosso país se foi dado o início da amalgama hispano-guarani, que consiste na união carnal, familiar, dos conquistadores com as filhas dos caciques, dos índios. Isso se deu de entrada e fez com que o Paraguai fosse uma nacionalidade própria, diferentes das nações da região. E que nós tivéssemos uma nação cultural homogênea, no qual aconteceu também fez com que a predicação e o ensinamento religioso fosse mais pacífico e mais eficiente em todo o território da República do Paraguai. E quanto ao tema, a tolerância religiosa, da liberdade religiosa da sociedade e Estado de Direito, o Paraguai, nestes dias, nestes anos, nossa região está comemorando os 200 anos da emancipação das diferentes nacionalidades que estão no país. Na Revolução da Independência, teve um sacerdócio que integrou, e nos princípios de nossa história independente, todas as atividades oficiais, políticas, todas as atividades, inclusive eleitorais, se realizavam nos templos que vinham da colônia da Igreja Católica. Nós tivemos no Paraguai um período
inaugurado pelo Dr. José de Francia, que era da universidade. Ele se formou em filosofia, tinha uma formação teológica, mas atuou no momento onde o país novo precisava de um governo firme. Então, ele se impôs os 3 poderes do Estado à sua pessoa, inclusive o patronato religioso. Dizer que ele se concedeu a autoridade de dirigir a igreja e recolheu os sacerdotes aos seus templos, sendo que ele fosse o chefe e o patronato. E ele morreu em 1840. Ele faleceu, esse ditador, porque a sua denominação era de ditador da República do Uruguai. E veio um governo de López que deu a primeira Constituição. O que se conhece Constituição, se conhece hoje como Constituição Política, que é a nossa história. Tivemos 5. 1844 foi a primeira que instituía a religião católica como religião oficial do Estado. Inclusive, ele não tolerava cultos que não fossem da Igreja Católica. Ele proibia expressamente. Isso se modificou posteriormente, depois de um ano, e se permitia o culto privado das religiões. Até 1870, que culminou na guerra de muitos, foi uma das guerras horrorosas, que foi da Tripla Aliança, que Paraguai, que enfrentou a Argentina, Paraguai e Brasil, principalmente a parte masculina, que foram assassinadas. Terminamos com 10% da população masculina, a maioria eram velhinhos e crianças, e foi uma das grandes guerras, e se iniciou uma nova reconstrução com a nova Constituição, que implementava a Igreja Católica como a igreja oficial do Estado paraguaio. Inclusive, criavam ordenamentos, como um deles, o governo de Estado, que era um parlamento que integrava pela Constituição do Bispo da Assunção, que era claramente uma rama oficial que integrado com a autoridade da Igreja Católica. Essa Constituição de 1870, pós-guerra, foi sob o amparo da Constituição. A reconstrução da pátria esteve vigente até 1840. Então, se criou uma nova Constituição, a República do Paraguai, e novamente se manteve a condição como religião oficial do Estado paraguaio. O Estado confessional é a religião católica, era oficial do Estado, e o presidente da República deveria professar a religião católica como um dos requisitos essenciais no juramento da autoridade do Poder Executivo. A fórmula incluía que prestavam ante Deus e a pátria, e essa Constituição ele esteve vigente até 1967, onde se produz uma nova Constituição, foi feita e se manteve a vigência do Estado confessional como o Estado principal do Estado, mas também todas as igrejas posteriores vieram, embora tivéssemos uma religião principal, é tolerável que tivéssemos mais religiões. Em 1977, mantém todas as características da religião oficial como suas predecessoras. Isso tem uma mudança bem substanciosa quanto à religião na Constituição de vigente 1992. E nessa Constituição se determina claramente que não teríamos uma religião oficial. Contudo, respeitando a história, talvez por causa disso, de 200 anos, se introduziu um artigo na Constituição que reconhece a Igreja Católica
na formação cultural e educativa da nação paraguaia, como antes, até hoje, a Igreja Católica tem uma função de patrocinar das da posição educativa, principalmente das áreas agrárias, da parte da estatal e da igreja. Então, a partir de 1992, nós temos um Estado não confessional, mas um Estado leigo, com tolerância aos cultos. Nós temos também que comentar a vocês, desde 1954, existe no Paraguai a direção oficial. Hoje existe o Ministério de Culto. É uma organização oficial que está responsável pelo registro das confissões. Em 1978, a 80% a maioria são católicos e os 20% se divide entre diversas entidades evangélicas. E também digo que no Paraguai, progressivamente, cresce a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tanto estruturalmente como na quantia de fiéis que seguem essa religião. Também eu gostaria de falar sobre existe um concordado com a Santa Sé que a assistência religiosa nos quartéis militar e na polícia estão a cargo de um ordinário castrense. Em 2010, se instalou também a capitania evangélica. É um sacerdote que representa a igreja evangélica e ele também tem inversão na assistência espiritual das Forças Armadas e da polícia. Para resumir, Paraguai hoje em dia tem uma Constituição que determina o Estado leigo não confessional, com tolerância de cultos. Nós não temos conflitos, felizmente. Não temos conflitos religiosos, não temos conflitos que nos possam dar. Não podemos dizer que é uma dificuldade no Paraguai. Eu gostaria de fazer um comentário final, antes de agradecer a presença da minha esposa, que me acompanha, como sempre, e de familiares e amigos que moram aqui nesta cidade, que estão presentes nesta sala. Quero fazer um comentário final com relação à tolerância. No mês de julho deste ano, no Paraguai, recebeu a visita do Papa Francisco. E ele reuniu milhões de pessoas de todas as religiões. Não tivemos somente católicos, mas de todas as religiões participaram dos cultos, da presença do Papa. E o notável é que eu gostaria de compartilhar com vocês que a missa de Ângelos, que foi o domingo, a missa central do Papa, também fez uma oração no altar, o patriarca da Igreja Ortodoxa, como uma demonstração de pluralidade e tolerância, nada menos de um evento que presidia o Papa. E, finalmente, eu gostaria de agradecer com respeito à organização, e pediu que fosse breve e, novamente, passarei para a irmã Solenes. Muito obrigada. Muito obrigada, senhores presentes, ministro. Eu gostaria de falar sobre as liberdades religiosas atuais na República do Paraguai. Em princípio, eu gostaria de agradecer à Igreja
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, essa oportunidade de fazer com que vocês conheçam sobre a liberdade religiosa do meu país. É muito importante conhecer, em princípio, para aqueles que não conhecem, que a República do Paraguai está colocada no coração da América do Sul. É um país estrategicamente colocado. Ele tem 17 departamentos e uma capital de Assunção. Contamos com uma superfície de 752 quilômetros quadrados e uma população de 7 milhões de habitantes. A Constituição declara como um país multicultural e bilíngue, sendo que o seu idioma oficial é o espanhol e o guarani. No marco legal político, a República do Paraguai não conta como uma lei de liberdade religiosa. Mas no artigo 24 da Constituição Nacional da Liberdade Religiosa e Ideológica diz que estão reconhecidas a liberdade religiosa de culto e ideológica, sem mais delimitações que as estabelecidas na Constituição e na lei. Nenhuma confissão tem caráter oficial. Os relacionamentos do Estado com a Igreja Católica se baseiam na independência, na autonomia e na cooperação. Se garantizam a independência e a autonomia das igrejas e confissões religiosas, sem mais limitações que a imposta nesta Constituição e nas leis. Ninguém pode ser perturbado ou obrigado a declarar por causa das suas crenças e ideologias. É muito claro. No Paraguai, a Constituição estabelece a liberdade de cultos e outras leis políticas contribuem à prática da liberdade religiosa. A maioria da população paraguaia se considera católica. Segundo os dados do último censo, os fiéis católicos chegam a 80%. As denominações protestantes são os menonitas, seguidos por outros grupos cristãos, como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os adventistas, os testemunhas de Jeová e outros. No Paraguai, é muito pouco ou quase nada discriminação com base à religião. Impõe também poucas restrições legais em atos e atos religiosos. A Constituição e outras leis protegem o direito dos indivíduos de praticar livremente a sua religião. Dão proteções legais que cobrem a discriminação e a perseguição. Também a Constituição reconhece o papel importante da Igreja Católica, mesmo que o governo é secular em nome e prática. A maioria dos funcionários do governo são católicos e membros do clero católico ocasionalmente ele tem a palavra em atos oficiais. O governo ele permite que se formem partidos políticos com base a cultos em particular. A Constituição Nacional exige que o presidente, o vice-presidente e os membros do Congresso sejam leigos. A Constituição dispõe da objeção de consciência com relação ao serviço militar. No Paraguai, nós temos uma lei que é a de 569 de 1975, que dispõe o serviço militar. E esse artigo 48 diz claramente que, sendo um cidadão, está isento com uma capitania extensa. Em 2009, se abre a Forças Armadas às demais religiões. Mesmo que o governo não impõe restrições a outros meios, essas publicações estão sujeitas à lei de difamação. Nós temos que nos lembrar que em todo o mundo a liberdade religiosa está declarada como um direito universal, tendo como respaldo as leis que leem a sociedade no seu conjunto e em sua situação
ao homem como protagonista principal. Também é importante ressaltar que, como disse ontem, essa posição, o professor Muntafor, a verdadeira religião constrói pontes, cria estabilidades entre comunidades. Com a liberdade religiosa se obtém bons cidadãos. E também quero citar ao meu amigo professor Santiago, que disse: o valor importante é o valor dos crentes na sociedade. A prática de líderes religiosos que cuidam de projetos políticos traem benefícios que, ao final, que muitas vezes desencantam os seus adeptos. As práticas políticas que tomam como baseados na Bíblia para argumentar, eles trazem mais credibilidade à ingerência religiosa. Agora, a pergunta que todos os paraguaios fazem é: existe realmente a liberdade religiosa no Paraguai? Se a liberdade religiosa é o real respeito pelas crenças das pessoas, sem por eles sejam discriminados ou excluídos, ou que pensem em impor um pensamento diferente, então podemos determinar que no Paraguai, sim, existe a liberdade religiosa. É um princípio inerente de todo cidadão paraguaio, a decisão de aderir ou congregar-se à fé protestante, católica, islâmica, ou o que quiser, defender em privado ou público. Liberdade dos padres de educar aos seus filhos de acordo com as suas convicções religiosas que inspirem suas próprias vidas, assim como frequentar as escolas públicas sem que sofram algum tipo de discriminação. Comunitariamente existe a liberdade de votar pelos seus líderes religiosos, de ter locais religiosos e morais, a liberdade de publicar livremente livros de caráter público, religioso, teológico e litúrgico, a atividade de agir atos de beneficência. Somos capazes de respeitar esses processos. Então, nós podemos dizer que em Paraguai existe uma liberdade de pensamento e culto. Quais são os nossos objetivos? Assim como disse o Rasban, referente à universidade, os estudantes são a coroa culminante de tudo isso. Então, nós passamos ao nosso âmbito e podemos dizer que a lei de liberdade religiosa seria para nós a coroa culminante de tudo isso. Seguir promovendo a tolerância religiosa e a compreensão de uma sociedade. O objetivo pode ser alcançável se o sistema educativo ensina a todos que são imparciais, apoiar a iniciativa para promover o diálogo e respeito entre comunidades, promover instituições educativas que incluam no seu programa o respeito pela pessoa e pela fé. Desafios como nação. A religião precisa de nós, ativos e criativos, na elaboração de projetos, elaboração e execução a favor da comunidade. E essa atividade nós devemos de fazê-los bem organizadas. Para concluir, gostaria de falar de um tema que me pareceu muito importante para nós, os sul-americanos, e que vocês não terminem esse simpósio sem que levem uma imagem errada em sua muito boa posição de ontem do professor Marco Ventura. Ele falou palavras mais ou menos assim: quando uma nação é de uma só religião, é uma ameaça para as outras religiões ou religiões minoritárias. Sinceramente, com todo respeito, eu não estou de acordo com essa afirmativa com respeito à Sudamérica e ao Paraguai. Se em Sudamérica e nos nossos países nós temos Sul-América,
Se nós temos na América do Sul uma supremacia de 80% de uma religião, não existe, e repito, não existe nenhum tipo de ameaça para as outras religiões ou minoritárias. Portanto, a liberdade religiosa deve entender como o respeito da dignidade mais profunda de todo ser humano, que tem a sua própria crença e, por conseguinte, pode avançar harmoniosamente em qualquer tipo de sociedade. Devemos trabalhar para a convivência pacífica, na qual deve prevalecer o diálogo amistoso e o respeito, aumentando uma cultura de paz, porque a tendência não deve ser humana e não política nem religiosa. O bispo Stalsett disse ontem que Deus nos bendiga com ira contra a injustiça. Que Deus nos bendiga a todos e que também que bendiga a minha heróica terra do Guarani. Muito obrigada. Temos alguns minutos para perguntas. Por favor, levantem a mão e vamos usar o microfone. E se quiserem se quiserem dirigir uma pergunta especificamente a uma pessoa, por favor, façam-no. Sou César Única e gostaria de perguntar ao representante de Costa Rica e ao Afonso Garcês e a qualquer dos dois representantes da República do Paraguai sobre a reflexão que fez o professor Carl Duran com relação aos conflitos entre o secularismo e as religiões. Por exemplo, na Costa Rica, eu acho que é o caso do Paraguai, não existe grandes nem conflitos pequenos entre as confissões religiosas, mas se gerou um conflito entre o secularismo como oposição ideológica e as confissões religiosas. Então, os secularistas, por exemplo, em nosso país, nós falávamos ontem na apresentação, nos chamam carnícolas, porque nós nos opomos ao aborto e ao homossexualismo. Eu gostaria de saber, em seus países, o que está acontecendo entre esses dois pontos. Obrigada. Obrigado pela pergunta. No Peru, é muito parecido com o Paraguai, não existe muitos conflitos entre os grupos religiosos. Existe muita tolerância entre essas instituições e houve no passado, conforme foi comentado, antes de sair a Constituição de 1915, e aí vem a liberdade religiosa. Como é proibido outras fés, além da católica, trazer um grupo de pessoas, de cristãos, vendendo bíblias ou entregando bíblias. Isso foi um requisito que houve uma série de protestos, e é por isso que vem a Constituição de 1915. Mas conforme evoluiu a parte legal e as pessoas também entendendo melhor o respeito e a tolerância a outras pessoas, não apenas no caráter religioso, mas que têm um pensamento diferentes uma das outras. Agora, quando se bateu no Peru propostas legislativas como o aborto, no caso, a união civil entre pessoas do mesmo sexo, não houve uma reação de grupos religiosos específicos, conforme nos foi comentado ontem, os caverninhas e assim por diante. As pessoas podem protestar e fazem-se saber os seus pontos de vista,
mas não como um grupo religioso em particular. Gostaria de falar que no Paraguai também não temos essa discussão conforme foi formulado na Costa Rica. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é que no meu país foi uma menina de 10 anos que foi engravidada. Então houve uma discussão muito grande em toda a sociedade e a Igreja Católica, as organizações de direitos humanos, houve uma discussão muito grande no que diz respeito ou não do aborto nessa situação. Felizmente, prevaleceu a ideia de manter a gravidez, porque não é apenas uma vida, mas 2 vidas. E a menina deu à luz, um ou 2 meses passados. Esse foi um evento que emocionou a sociedade e trouxe o diálogo e a comoção muito grande de todo esse acidente nas escolas, nas universidades, nas igrejas. E como todo o país, vivemos num mundo muito conectado e atualizado, e também gira o tema do casamento de pessoas do mesmo sexo, a pena de morte e assim por diante. Então, esses assuntos estão sendo discutidos e não tem ainda resposta nenhuma, mas dentro do marco do respeito, e não existem conflitos na sociedade sobre esses assuntos. Meu nome é Ruth Gutierrez, de Caribe, da República Dominicana, e a minha pergunta para o Garcês. Você disse na sua apresentação, o vice-ministro, que a lei de cultos no Peru prescreve a prerrogativa aos pais de dar educação aos seus filhos de acordo com a sua prática religiosa e tradições. Gostaria de saber se você teve algum caso e como vocês resolveram nos temas de educação sexual e saúde reprodutiva, principalmente nos países que são assignados de acordo que vem das Nações Unidas, onde eles promovem a educação sexual e a saúde reprodutiva e que se ensina isso na escola. Em um momento, o conteúdo poderia entrar em conflito com algumas das crenças ou tradições espirituais ou religiosas das famílias. E na área, por exemplo, onde eu trabalho, existiram países onde houve conflito no sentido que, normalmente, as diretrizes são mais liberais, internacionalmente falando, do que as nossas locais. Como houve uma troca de educação ou como vocês reagiram quanto a isso? O interesse geral ou o interesse da família, que isso tem um impacto na gravidez da adolescência e em outros casos? Em linhas gerais, não existe uma grande quantidade de casos de pessoas que tenham perguntado ou questionado de que estão sendo afetados direta os seus direitos à liberdade religiosa, aos princípios da sua fé, da sua doutrina e assim por diante. Temos casos, não como o caso que está comentando, por exemplo, tivemos um caso de alguém que reclamou, chegou esse caso até o Tribunal Constitucional, que nos tribunais havia crucifixo, uma Bíblia, e que antes de declarar que confissão professa, qual é a sua religião que você pertence. O crucifixo e a Bíblia foi determinado que não obrigavam a pessoa a venerar ou a crer nesse tipo de símbolos. Não havia nenhum afeto à religião daquela pessoa. Mas no que diz respeito
qual é a religião que você professa no que diz respeito a alguém que cometeu um delito e a confissão religiosa daquela pessoa. Não tem nada que diz essa parte foi declarada inconstitucional e foi tirada de todos os interrogatórios tribunais. Agora, não conhecemos que alguém tenha reclamado que nas escolas sejam sido ensinados algum tema vinculado à sexualidade e que um pai de família, por exemplo, sentiu que isso ofendeu a sua fé ou a sua crença. Então, não posso falar muito sobre isso porque não houveram casos nesse caso. Nós temos tempo para mais uma pergunta. 2 perguntas. Guilhermo, no final da sua apresentação, com respeito à situação geral na América do Sul e a Igreja Católica como a igreja majoritária, eu acredito que como representante ou membro de uma igreja que é minoria na América do Sul, eu tenho observado que nós temos visto uma mudança social nos últimos 50 anos. Faz 50 anos, ou talvez um pouco mais, 100% da população era católica. Mas nas últimas décadas, nós vimos uma mudança em alguns países da América Central. Até 50% da população não são mais católicos. E essa troca, essa mudança aconteceu pacificamente sem nenhum problema. Eu acredito que todos devemos agradecer à Igreja Católica e aos países da América do Sul, que são um exemplo para o mundo, como nós podemos ter uma pluralidade religiosa e essas mudanças tão grandes que aconteceram num âmbito de paz. É exatamente assim. Historicamente, como disse o senhor ministro, muitos problemas aconteceram devido à religião, mas agora, na América do Sul, nós não estamos vivendo esta realidade. E essa declaração foi feita para que as pessoas que não conhecem a situação da América do Sul não vão com esse exemplo globalizado de que realmente não está acontecendo. Eu sou Júlio Mendes, da Argentina. Gostei muito das exposições. Mais que uma pergunta, eu gostaria de comentar uma contribuição para a pergunta do Rafael deste momento. É que a fórmula, sobretudo o Tratado de São José da Costa Rica, diz que o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação de acordo às suas crenças, etc. Eu sublinho que recebam. Não disse que os pais devem dar, simplesmente porque os setores que querem avançar, impor a exclusão da religião ou impondo desde os organismos educacionais na parte educativa querem interpretar como se o direito dos pais é de dar a educação de acordo com as suas convicções. E então, fechá-los dentro do lar ou dentro somente das igrejas. O que dizem os textos é que recebam, ou que os pais devem o direito a exigir que os filhos recebam. Portanto, a que não deem aos filhos fora do lar alguma coisa contrária àquilo que os pais estão querendo ou indicando. Obrigado. Eu gostaria que se unam comigo a agradecer os nossos apresentadores. Muito obrigado.